Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje começaremos pelo capítulo de Provérbios, capítulo 6 de Provérbios, amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua misericórdia e fidelidade que se derrama sobre nós todos os dias. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que tu está a nos proporcionar através dos provérbios, da palavra do Senhor, da verdade do Senhor, que está sendo ministrada em nossos corações. Pai, que venhamos estar sensíveis a estes sussurros e impulsos, para que possamos guardar cada mandamento e ensinamento teu nas tábuas dos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Nós queremos e precisamos te ouvir. Toma o lugar de primazia neste devocional e dê-nos sabedoria, discernimento, entendimento e inteligência sob medida, com profundidade, comprimento, altura e largura. Nos conceda o conhecimento sobre toda a verdade do Senhor, que está sendo ministrada e lançada como semente nos solos férteis de nossos corações. Que venhamos, Senhor, dar não só a 30, mas a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus Pai. Torne-nos sensíveis a estes sussurros e impulsos. Alinha, ó Deus, os nossos pensamentos e o nosso coração ao teu. E fala conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. A advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Está aqui o versículo que comentei com vocês sobre o preguiçoso ter que ir conversar com a formiga. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Tá vendo como é que a formiga não precisa de ninguém para estar mandando ela ir fazer? Ela sabe que tem que ir fazer e o que tem que ser feito, e ela vai. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquinam pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa
que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A última, a sétima, Deus abomina. O jovem é advertido contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas, encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se pagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Amanhã estaremos lendo Provérbios capítulo 7. Amém? Passaremos agora para o nosso devocional, que ele diz: há um lugar para mim. Tem um hino que me veio à memória agora, que diz assim: há uma luz no caminho, há uma luz no caminho, renove a sua esperança, você não está sozinho, há uma luz no caminho. Lembra, mãe? Texto bíblico. Estaremos lendo em João capítulo 14, versículo 1 ao 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para o lugar para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Contexto do capítulo. Este trecho está no coração do discurso de despedida de Jesus. João, capítulo 13, versículo 17. Após anunciar que seria traído e que partiria, os discípulos ficaram aflitos e confusos
Jesus então oferece palavras de consolo e esperança, reafirmando que sua partida não seria abandono, mas preparação para algo maior, a comunhão eterna com o Pai. Este momento revela o coração pastoral de Cristo. Ele cuida, consola e direciona os corações aflitos dos seus discípulos. João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus começa tratando do coração humano, o centro das emoções e da fé. A palavra perturbar, em grego, tarasso, significa agitar, inquietar, confundir. Ele diz, em essência, não deixem o medo governar, deixem a fé me seguir. Aqui, Jesus iguala a fé nele, a fé em Deus, afirmando sua divindade e autoridade. Lição: a fé não remove as circunstâncias, mas estabiliza o coração nelas. João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. A expressão casa do Pai representa o céu, a morada eterna de Deus. Muitos aposentos mostra amplitude e acolhimento. Há espaço para todos os que crerem e se arrependerem e se voltarem para Ele, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador e Redentor e seguindo os mandamentos que Ele nos deixou, crendo. Quando Jesus diz, vou preparar lugar, Ele anuncia sua obra redentora. A cruz e a ressurreição abriram o caminho para essa comunhão eterna. Lição: o céu não é um sonho distante. É uma promessa certa, preparada pelo próprio Cristo. João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui Jesus introduz a promessa da sua volta, um prenúncio do arrebatamento e da eternidade com Ele. O foco não é apenas o lugar, mas a presença dEle, para que vocês estejam onde eu estiver. Lição: o maior presente da eternidade não é o céu, é estar com Jesus. João capítulo 14, versículo 4 e 5. Vocês conhecem o caminho para o lugar para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então saber o caminho? Tomé expressa a dúvida humana. Quer ver para crer. Ai, Jesus, sei bem como tu é. Nós temos, né, essa mania de querer ver para crer. Ai, Jesus, tem de misericórdia. Perdoa, Deus, perdoa, Pai, perdoe-me. Ele não compreende que o caminho não é uma rota, mas uma relação, é relacionamento. Tem um louvor que diz exatamente isso. Eu quero intimidade. Ele não... eu esqueci o louvor, mas ele diz onde que ele quer intimidade. Jesus não deixa
a pergunta sem resposta. Ele revela o centro do Evangelho. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é um dos eu sou de Jesus, como em João, capítulo 6, versículo 35, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 11 e etc. Há tantos eu sou na Bíblia, como eu sou o que sou, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ecoando o nome divino revelado a Moisés. Jesus, que está lá, né? O eu sou o que sou, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Jesus não apenas mostra o caminho, Ele mesmo é o caminho. Eu estava vendo um devocional esses dias, que eu fiquei assim, paralisada, abismada. Embora eu já soubesse, eu já sei, mesmo assim, eu fiquei de boca aberta, sabe? Quando você entende mais uma vez. E no devocional dizia assim, que Deus nos ensina o que é o amor, porque Ele é amor. Aí enfatizou uma parte assim, Ele não ensina só a você a ter o amor, Ele é todinho amor, Ele é amor. Então, quando você para pensar que Deus é amor, você fica assim, de boca aberta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos faz enxergar que nós não somos merecedores desse amor, mas pela graça é que somos alcançados. E Ele nos ama incondicionalmente. Vocês sabem o que é incondicionalmente? Ele nos ama sem que precisemos dar nada em troca. Ah, meu Deus. Toda vez que penso, a minha cabeça buga, o meu cérebro dá um giro e eu fico, como pode? Tem um louvor que diz assim, como pode me amar, Deus, sabendo que eu seria, sabendo que eu me frustraria, como pode em mim confiar? Se eu ficasse aqui falando, eu ia a noite toda. Mas esse Deus, Ele não é só o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo de que precisamos. Ele é amor, Ele é a paz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão que nos alimenta. Nós, sem Ele, não somos nada, absolutamente nada. E tenha plena consciência disso, que sem nós, Ele continua sendo Deus, mas nós, sem Ele, não somos nada. Então, voltemos-nos para Ele, que é todinho amor. E Jesus não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas ensina a verdade, Ele é a verdade. Ele não apenas dá a vida, Ele é a vida. O caminho
reconcilia o homem com o Pai. A verdade revela quem Deus é. A vida dá acesso à comunhão eterna. Lição: sem Cristo não há direção, revelação e nem salvação. Reflexão para pensarmos. Jesus aqui se apresenta como o mediador único entre Deus e os homens, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é o cumprimento de todas as promessas, o ponto central da fé cristã. Esse texto é também uma declaração de exclusividade. Nenhum outro caminho leva ao Pai. Eu já vi muitas frasezinhas aí dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Não. Não. Só existe um caminho que leva a Deus. Qual é? É Jesus. E o que é que você tem que fazer? Aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e Redentor da sua vida. E o que mais? Segui-lo, amando, confiando nele, deixando ele forjar em ti o caráter dele, te dando discernimento, sabedoria, entendimento, compreensão da verdade de Cristo e arrancar raízes velhas e podres que não fazem parte dos planos perfeitos dele para a sua vida. E o que mais? O único caminho: rejeitar a própria carne, matar a própria carne, seguir a Cristo. Este é o único caminho que leva ao Pai. Jesus. Nenhum outro caminho leva ao Pai. Mas é igualmente uma mensagem de consolo. O caminho está aberto e é seguro, porque é o próprio Cristo. É Ele mesmo quem vai. Aplicação prática. Quando o coração estiver aflito, lembre-se, Jesus não te abandonou. Ele foi preparar um lugar. A ansiedade é vencida quando o foco sai do problema e se volta para a promessa. A fé verdadeira não é sentir paz o tempo todo, mas crer, mesmo no meio da perturbação, da tribulação, da ansiedade, da angústia, que Deus está fazendo, cuidando, que Ele não perdeu o controle, Ele está provendo, Ele está trabalhando, é não desistir. E a maior esperança, Ele voltará para me buscar e te buscar também. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e ore assim comigo, em nome de Jesus. Eu quero primeiro deixar aqui uma mensagem de oração para você que quer aceitar a Jesus. Repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador e Redentor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me limpa, me cura, me transforma, me renova, me fortalece, me direciona, me capacita, me ajuda, porque eu preciso de Ti. Cura as minhas emoções, cura o meu coração, cura as feridas abertas, abraça-me
e derrama sobre mim o teu bálsamo, o bálsamo da cura, do amor, a paz que transcende todo o nosso entendimento. Jesus, aumenta minha fé e esperança. Eu creio em Ti, confio em Ti, espero em Ti. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. Agora vamos todos orar juntos, em nome de Jesus. Seguindo com a mão em seu coração, repita comigo assim: Senhor Jesus, quando o meu coração estiver perturbado, ajuda-me a lembrar que Tu és o caminho que me conduz à paz, à verdade que liberta e à vida que nunca se acaba. Ensina-me a confiar em Ti, mesmo sem entender o caminho, e a viver com os olhos fixos na eternidade que preparaste para mim. Obrigada porque, mesmo em meio às incertezas, Tua promessa é segura. Tu voltarás para me levar contigo. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo, até a vinda do Senhor. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?